Quantos têm certeza que o Espírito Santo está aqui? Amém. Então, que Ele plante esta palavra de vida dentro de nós. Quero convidar, por favor, a você ir comigo nas Escrituras Sagradas. Na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 24. Então, nós vamos ler esta manhã. Primeira epístola, capítulo 9, verso de número 24. E esta manhã eu estarei lendo o texto na nova tradução na linguagem de hoje. Esta manhã eu vou usar essa versão, nesse texto, a nova tradução na linguagem de hoje. Quem está comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24, diga em alto e bom som, reino. A Bíblia diz assim: vocês sabem que, numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Diga comigo, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para onde? Para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Alguém pode dizer aleluia? Ok, pelo texto vocês já perceberam que nós vamos continuar a mesma linha de mensagem que iniciamos no domingo passado, sobre a imagem que nós devemos ter da vida cristã. Lembre-se, os nossos esforços aqui, ao abrir a palavra, e apenas a palavra, e nós não precisamos de outra coisa na igreja, nós só precisamos da palavra de Deus, ela é suficiente para realizar tudo o que precisamos em nossa vida. Tudo o que precisamos para a nossa vida cristã está aqui, na palavra de Deus. Nós não precisamos de outra coisa da igreja, só da Bíblia, só da palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Toda a fé que você precisa está aqui. Então, quando abrimos a palavra, todo o nosso esforço ao abrir a palavra, ensinar a palavra, é para que possamos saltar da religião para a revelação. Amém? Porque há uma diferença muito grande em viver uma vida religiosa e viver uma vida da revelação da palavra. Um religioso acredita que ele está perto de Deus, mas na verdade ele está longe, porque a religião, ela implica que você está tentando se achegar a Deus pelos seus esforços. E a Bíblia diz que Deus rejeitou esse modo de aproximação. Deus rejeitou esse modo de você e eu tentarmos nos aproximarmos dele pelos nossos esforços. Ele não considera esse o caminho. A Bíblia diz que o único caminho para Deus não passa pelos nossos esforços, mas pela decisão dele em usar de graça e de misericórdia. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da graça. Isso não é esforço humano, é esforço divino. Jesus pagou um alto preço na cruz. E é por isso que o Novo Testamento é a fé, porque acessamos essa graça maravilhosa de Cristo por meio da fé. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: a religião é o esforço humano. A revelação é uma decisão, uma iniciativa divina. E quantos não querem viver na religião, mas na revelação da palavra? Ok, diga comigo, isso muda tudo. Diga comigo, isso muda tudo. Usando a linguagem até do que nós vamos pregar, isso muda o jogo. Você entender a imagem da vida cristã, muda o jogo.
porque você consegue saltar da religião para a revelação. E o texto que acabamos de ler, novamente, o apóstolo Paulo traz a imagem dos Jogos Olímpicos. E é interessante que estamos vivendo um tempo em que estamos no tempo dos Jogos Olímpicos e estamos vendo aí os atletas tentando superar marcas, quebrar recordes, alcançar o pódio. E, obviamente, aqueles atletas, independentes deles chegarem ou não ao pódio, só em estarem participando da Olimpíada é uma grande conquista. Você ser reconhecido como um atleta olímpico significa que você é um atleta de alta performance, porque a grande maioria esmagadora dos atletas do mundo inteiro não necessariamente chegarão um dia a participar de uma Olimpíada. Eles não basta apenas querer, você precisa performar para isso, para chegar a participar de uma Olimpíada. Então, chegar lá já demonstra que você é um atleta de alta performance e você está disputando com atletas do mais alto nível. Agora, eu quero falar algo aqui nessa abertura de mensagem, já que estamos resgatando essa imagem da vida cristã. Eu quero começar abrindo, mostrando a diferença traçada pelo apóstolo, apesar dele criar a mesma imagem, a comparação da nossa vida cristã com uma corrida olímpica. Ok? Então, só clareando para vocês aqui. Para o apóstolo Paulo usar a imagem dos Jogos Olímpicos, ou dos Jogos Gregos, como você queira, é porque ele havia assistido. Ele não ia falar de algo que ele não conhecia. Era assim como Jesus utilizava imagens do dia a dia do povo judeu, da agricultura, a pesca, coisas que as pessoas podiam compreender e ele entendia também, porque ele vivia no mesmo contexto. Aqui nós temos o apóstolo usando os Jogos Olímpicos e você percebe que ele é o único que utiliza isso no Novo Testamento, porque ele vivenciou. Na verdade, a linguagem que ele utiliza aqui é: vocês podem perceber que aqueles que correm no estádio, e a palavra estádio não é uma palavra nova, é uma palavra muito antiga, e já era utilizada naqueles dias para falar dos locais onde as corridas aconteciam e algumas outras modalidades. E era comum não apenas existir nos grandes centros, mas pequenas cidades tinham seu próprio estádio para que jogos acontecessem. Então, Paulo assistiu os jogos e disse: a vida cristã é assim, ela é como uma corrida. Como uma o quê? Corrida. Só que ele traça três coisas aqui diferentes: de uma corrida olímpica, da corrida da fé. Eu não vou nem usar a palavra corrida cristã, porque, como eu disse, eu quero que a gente ultrapasse a linha de sermos religiosos para uma palavra de revelação. Então eu vou usar a mesma linguagem que o apóstolo usou em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Não vou lá, mas em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, o apóstolo diz: corra a boa corrida da fé. Então, a corrida cristã, na verdade, é a corrida de quê? Quero ouvir todos. Ok. Então, como eu disse, a fé não é uma doutrina do Novo Testamento. A fé é o Novo Testamento. Todas as demais doutrinas do Novo Testamento, elas descansam na fé. Você só pode obtê-las por meio da fé. Inclusive, por exemplo, a justificação. Você não pode ser justificado senão por meio de quê? Da fé. A fé não é uma doutrina, a fé é o Novo Testamento. Ok. Então, diga comigo, a corrida da fé. Ok. Então vamos traçar aqui umas diferenças entre a corrida grega, a corrida olímpica e a corrida da fé cristã. Primeiramente, número 1, o texto diz que quem corre no estádio, ok? Quem corre no estádio está participando de uma competição. E a Bíblia diz, todos estão ali competindo. Estão o quê? Competindo. Foi o que eu acabei de falar sobre os jogos que estamos assistindo aí. Então, um atleta de alta performance, para que seja justo, todos têm que estar mais ou menos ali no mesmo nível. Você não pega, como falei, um atleta amador e coloca ele para competir nas Olimpíadas. Não seria justo
Porque um atleta de alta performance, ele consegue atingir números com uma certa facilidade que um atleta amador não consegue. E não é porque o outro não tem capacidade para isso, é porque o treinamento de um atleta de alta performance não é igual. Vocês entendem isso ou não? Não é igual. Se você quer ser um atleta de alta performance, o treinamento é outro. Mas vamos lá. Então eles estão competindo uns contra os outros. E a Bíblia diz, no texto, todos estão ali competindo na corrida dentro do estádio, mas apesar de todos estarem competindo, quantos vão ganhar o prêmio? Apenas um. Diga comigo, apenas um. Apenas um. Apenas um. E essa é a primeira diferença. A corrida nos estádios, a corrida grega, a corrida dos Jogos Olímpicos, o prêmio era destinado apenas a uma única pessoa. Apenas. O prêmio estava ali reservado apenas a uma única pessoa. A Bíblia deixa claro que o apóstolo diz: todos vocês devem correr para alcançar o prêmio. Então, na corrida da fé, o prêmio não está destinado a uma única pessoa, mas está destinado a muitas pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Então, a corrida dentro do estádio, a corrida dos Jogos Olímpicos ou a corrida dos Jogos Gregos, o prêmio estava destinado a um único competidor. Mas na carreira cristã, ou na carreira da fé, ou na corrida da fé, está destinado a muitos. Há um prêmio e ele está destinado a muitos. Diga comigo, essa pessoa sou eu. Diga comigo, essa pessoa sou eu. Ok, uma outra diferença é que ele diz, esse prêmio que está destinado a uma única pessoa, todos estão competindo, todos estão ali competindo, né? E há uma frase que eu gosto muito que é verdade. Esse negócio de você ensinar para as pessoas que o importante é competir é um erro. É um erro. O importante é competir. Não, meu irmão. Você nunca será lembrado por competir, você sempre será lembrado por vencer. Isso é uma mentalidade medíocre. Essa é uma mentalidade medíocre. O importante é competir. O que você quer dizer para o seu filho é, quando você competir e perder, aprenda que faz parte da vida. A frustração faz parte da vida. Para ele ser uma pessoa madura. E é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. O que você quer ensinar seu filho é isso. Quando você diz importante é competir, você está ensinando errado. Você vai dizer a seu filho que o importante é você vencer. Sim ou não? O importante é você vencer. Agora, nem sempre você vai vencer. Porque você está competindo com o outro. Se o outro vencer, é porque naquele momento ele foi melhor do que você. Ele foi mais rápido, mais forte, o que for. Ele lhe venceu. Dentro da competição. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Dentro da competição. Você está competindo contra o outro. Naquele momento, pelo menos naquele momento, ele foi melhor do que você. Agora, você vai ensinar seu filho a lidar com a frustração, para ele não ser esse camarada ingênuo de achar que ele vai vencer tudo e vencer todos e vai vencer sempre na competição. É isso que eu quero dizer. Quando você entendendo até aqui? Ok. Só que o apóstolo diz que este que vai receber o prêmio, ele vai receber o prêmio porque ele vai chegar em primeiro. Ele vai chegar o quê? Em primeiro. Ou seja, ele está competindo com os outros e na corrida grega ele precisa ser mais veloz do que os outros porque ele precisa chegar em primeiro. Tem um filme que eu gosto muito que é Anjos da Vida, Mais Bravos que o Mar, com Kevin Costner. E tem uma parte do filme que eu acho interessante, que ele está treinando a nova turma para serem salva-vidas na guarda costeira. E ele diz assim, engraçado que você é tão competitivo, quer ser o melhor, mas tem o número 2 aí no seu ombro, tatuado. Por que tem o número 2 no seu ombro, já que você quer ser o primeiro? Ele disse, porque o competidor que vai vir atrás de mim sempre saberá que ele será o segundo colocado. É uma humildade só esse camarada. Eu lembro que acho que no final do filme ele pergunta para o cara assim, você nunca me respondeu,
quantas pessoas você conseguiu salvar durante sua carreira? Aí ele disse assim, no final do filme ele diz assim, foram 65. Aí ele, né, 65 pessoas. Ele tinha mais um número grande, né? É um número, né? Aí ele, não, 65 não foram as pessoas que eu salvei. Foram as pessoas que eu não consegui salvar. É isso que vai marcar a sua vida. Aqueles que você não conseguiu salvar, não os que você salvou. Então, preste minha atenção. Na competição, você vai querer deixar o outro em segundo, em terceiro, em quarto, porque você quer ser o quê? Mas a Bíblia diz que na carreira da fé, não é o vencedor o que chega primeiro. O vencedor é o que chega. Ele diz, eu corro para chegar até a linha final. Alguém pode dizer aleluia? Então até aqui vocês já viram duas diferenças. Então na corrida dos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Gregos, o prêmio estava reservado apenas para um só. Na carreira da fé ou na corrida da fé, o prêmio existe também. E o prêmio está reservado para muitos. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Porque o prêmio na corrida grega está reservado apenas para um. Porque aquele que vence os outros competidores, deixam eles para trás, é o que chega primeiro. Então é apenas um. Só um vence. Na carreira da fé, não é quem chega primeiro. Você não está competindo com outras pessoas. Você tem que chegar. Porque o segredo da vida cristã é o quê? Permanecer. Toda a Bíblia é harmoniosa. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, não existe contradição bíblica. Diga comigo, o que existe é má interpretação bíblica. Não existe contradição bíblica. Atrás da Bíblia, ou por trás da Bíblia, tem uma mente que não erra. É a mente de Deus. Então não há contradição bíblica. Deus não se contradiz. Amém? Então qual o segredo da vida cristã? Qual o segredo da vida cristã? Seu objetivo é correr mais rápido que seu irmão? Qual é o seu objetivo? Permanecer, chegar lá. Amém? É chegar na linha final, é o que o texto diz. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Então qual a primeira diferença? Na corrida grega, quantos vencem? E na carreira cristã, o prêmio está destinado a quantos? Ok. Na corrida grega, o importante é chegar o quê? Mas na corrida cristã, o que é importante? Chegar. Você precisa o quê? Diga comigo, eu preciso chegar. Aí você já entendeu, para você chegar, então você tem que permanecer aonde? Na corrida, você não pode... Está claro até aqui? Diga aleluia. Deus está falando com você, diga amém. Ok. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz assim, porque ele assistiu os jogos, ele diz, eu vejo eles correndo, todos estão competindo, o que chega primeiro é que ganha o prêmio, porque o prêmio está reservado apenas a um. Aquele camarada, ele treina e ele passa por um treinamento muito duro. Treinamento muito o quê? Duro. Ok? Um treinamento duro, um treinamento pesado. O apóstolo falando. Então perceba que o apóstolo está sabendo o que ele está falando. Ele não está agora só falando do que acontece quando você vê. Ele está falando também daquilo que acontece quando ninguém está o quê? Vendo. Que é o treinamento. Que é o treinamento. Eu acho que foi o Bernardinho que disse isso. Ele disse assim, antes de você estar preparado para vencer, você precisa estar preparado para treinar. Você deve desejar mais o treinamento do que a vitória. E a Bíblia fala sobre algo chamado preparo. Chamado sobre o quê? Preparo. Fica comigo, preparo. E é o que ele está dizendo. Um atleta olímpico, ele se prepara. A Bíblia diz, o treino dele é duríssimo. Se o sarrafo é cá em cima, o treinamento é mais em cima ainda. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, escute. Irmãos, se o sarrafo é aqui, você não treina nesse nível. Você treina um nível acima. Você treina um nível acima.
Porque lembre-se, todos os demais estão treinando nesse sarrafo. Então, você não pode treinar no sarrafo. Você tem que ir acima, porque você tem que vencer os outros. Faz sentido ou não? A Bíblia diz que esses camaradas fazem tudo isso, todo esse esforço, por um prêmio que é, vejam bem, transitório, diga comigo, transitório e momentâneo. Ok? Então, eu vou inverter. Na verdade, o prêmio primeiro é momentâneo, é por aqui agora, e ele é transitório, ele não vai permanecer. Ele diz, no caso dos Jogos Olímpicos da época de Paulo, você recebeu uma coroa de louros, que eram feitos de folhas, tirados da natureza, só que eles eram pintados, ou de ouro ou de prata, e coroava a pessoa. E, obviamente, como aqui dali era feito de forma artesanal, e era um material que não era durável, obviamente, depois de um tempo, aquilo começava a descascar e perder aquele brilho. Então, ele diz, eles correm por um prêmio que é momentâneo, é só agora, ele vai receber o prêmio ali agora, é só para esse tempo presente. E é transitório, não vai durar para sempre, mas nós corremos por algo que não é momentâneo, é algo que é, mais do que tudo, futuro. Você está correndo por algo que não é simplesmente para esse tempo presente, é para um tempo futuro. E mais ainda, não é transitório, é permanente. Usando a mesma imagem, a coroa que vamos receber não vai perder o brilho, não vai desbotar, ela não vai ficar velha com o tempo, porque este prêmio, esta coroa é a vida eterna. Alguém pode dizer aleluia? Então essa é a terceira grande diferença. Aqueles jogadores, aqueles atletas, aqueles competidores batalhavam por um prêmio do aqui e agora, é o momentâneo. E se você for pensar com relação a certos tipos de modelos de esporte ou modalidades esportivas, você, por exemplo, tem o lutador de boxe. Quando ele ganha um cinturão, aquele cinturão, no bom sentido, não é dele para sempre. Não a peça em si. Eu estou falando do título. Porque assim que ele se torna o campeão de boxe, os outros competidores irão o quê? Desafiá-lo para pôr aquele título em disputa novamente. Então é momentâneo. Se ele ganha essa luta e recebe o cinturão, se na próxima luta ele perder o título, o cinturão vai para quem? Para o novo vencedor. Mas o nosso prêmio, ele mais do que tudo, ele é futuro. Ele não é do aqui e agora, simplesmente. Mais do que tudo, ele é futuro. E ele não é momentâneo, ele não é transitório, ele é eterno, ele é para sempre. Como você pode dizer aleluia? Está claro? Está aqui, diga amém. Ok. Agora eu quero desenvolver algumas outras coisas aqui. E aí, para isso, nós vamos ler alguns versículos bíblicos e vocês podem me acompanhar. Eu quero falar agora, já falei sobre a diferença entre a corrida grega e a corrida da fé. Ok, eu quero falar agora sobre uma outra diferença, já o que se espera de um atleta. Mas para isso nós vamos ler um outro texto. Vai comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 e verso 8. Põe os olhos na palavra de Deus. Novamente eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Vou permanecer nessa mesma tradução. Eu estou indo agora para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao verso 8. Se você está comigo, diga glória a Deus. Ok. A Bíblia diz assim. Estão comigo? Amém? Se der esses conselhos aos irmãos na fé. Os irmãos de quê? Novamente a fé. Os irmãos, nós somos irmãos e somos irmãos em quê? Na fé. Ok. Você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas de quê? Ok. As doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, mas não tenha
nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios e o quê? Exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então vamos agora para um outro aspecto. Já que o apóstolo está dizendo, olha, nós temos, diante de nós, nos está proposto uma carreira, uma corrida, que é a corrida da fé. Há algumas diferenças, eu já mostrei para vocês, entre a corrida, a qual ele se inspirou, que era dos Jogos Olímpicos, e a corrida da fé. Mas ele diz, a vida cristã é como uma corrida. E como você está numa corrida, você tem que pensar como um atleta. Pensar como o quê? Como um atleta. Você tem que ter essa imagem. Você tem que ver a vida cristã como uma corrida e se ver como atleta. Aí ele diz, o que é que um atleta faz? Ele diz, um atleta treina duro por causa de uma coroa corruptível. Nós devemos também, entre aspas, treinar duro, mas para uma coroa incorruptível. Ok, pode dizer aleluia? Agora o texto de 1 Timóteo diz, olha, aqueles que estão nessa competição, eles devem se alimentar da doutrina da fé. A palavra doutrina aqui é a mesma para ensino. Então, mesmo que dizer, você deve se alimentar com o ensino da fé. Alguém pode dizer aleluia? E ele diz, e depois de se alimentar com a doutrina da fé, com o ensinamento da fé, rejeite toda tolice pagã, toda lenda pagã, toda ideia pagã, abra mão dessas coisas. Ou seja, é uma troca de alimentação. Antes eu me alimentava com aquilo que era pagão. Eu me alimentava das ideias do paganismo, das religiões pagãs. Agora eu me alimento do ensino da fé. É uma mudança de dieta. Se você quer ser um atleta de alta performance, você tem que se preocupar com a sua dieta. Você tem que se preocupar com a sua alimentação. Na verdade, você tem que se preocupar com uma coisa chamada nutrição. No mundo moderno de hoje, nem tudo que você compra para colocar na boca é nutrição. Nem tudo que você põe para dentro de você é nutrição. Você pode encher a barriga de Coca-Cola, mas você não foi nutrido em nada por ela. Você pode abrir um pacote de salgadinho e comer o pacote todo. Eu acho que deve ter até pacote de 1 quilo aí. Mas você vai comer aquele pacote todo de salgadinho, ele vai encher sua barriga, mas você não estará o quê? Nutrido. Não é o fato de você estar cheio que você está nutrido. Um atleta, ele se preocupa com a nutrição. Aquilo que eu estou comendo está me nutrindo? Está me dando aquilo que eu preciso? Porque eu preciso terminar o quê? Gente, eu ainda não comecei nem a mensagem ainda. Não cheguei nem no meio. Se eu tenho que me nutrir porque eu preciso ter força para chegar ao quê? Ao fim da corrida. Então não é tudo que eu como que me nutre. Por isso que eu fui em níveis. Você precisa pensar na dieta. Na dieta você precisa pensar no que você coloca na boca, o que você se alimenta. Mas pensar em alimento é pensar naquilo que lhe nutre. Porque nem tudo que você põe na boca está lhe nutrindo. Na verdade, tem coisas que você põe na sua boca que está te destruindo. Sua saúde começa com aquilo que você come. É como os antigos diziam, que a sua comida seja o seu remédio. Está claro? Está aqui? Diga amém. Paulo não começou falando do treinamento.
Paulo começou falando de quê? Da nutrição. Porque você não treina vazio. Faz sentido ou não? Você precisa se alimentar primeiro antes de treinar. Está claro até aqui, sim ou não? Ele diz, você será um bom servo de Cristo se você ensinar os irmãos da fé a fazer o que você está fazendo, que é se alimentar da doutrina da fé, se alimentar das coisas da fé. Rejeita as tolices pagãs, as tolices do paganismo, as lendas. Então eu troco o alimento. Eu troco aquilo que não me nutre por aquilo que me nutre. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Aí ele diz assim, o exercício físico é pouco proveitoso porque o exercício físico só responde a este mundo. Ele não está dizendo que é errado, ele está dizendo que responde apenas a este mundo. Aí ele diz, agora o exercício espiritual ele é maior, ele é melhor, porque o exercício espiritual responde não só o tempo presente, mas o tempo futuro. Então vocês devem praticar o exercício espiritual. Diga comigo, o exercício espiritual. Agora ele está falando de treinar? Agora ele está falando do treinamento. Primeiro eu me alimento, primeiro eu me nutro. Depois eu vou treinar, eu vou praticar o exercício. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Eu estou construindo algo aqui. Rapidamente, eu falei na semana passada sobre alguns exercícios espirituais. O exercício espiritual é o seu treinamento. É o seu quê? É você pondo em prática aquilo que você absorveu da sua nutrição. Ok? Exercício espiritual. A oração. A o quê? A oração. Se você não ora, você está perdendo a sua conexão com o mundo espiritual. Você está perdendo a sua conexão com o mundo da fé. Você está se tornando um homem ou uma mulher puramente natural. Você está vivendo só aqui embaixo. Quem não ora, vive só aqui. Porque não existe nada que lhe conecte ao mundo espiritual igual a oração. Não existe. Alguém está ouvindo ou não? Ok. Um outro exercício espiritual é a meditação. É o quê? Ok. A meditação é o foco pleno na palavra. É você ler a palavra de forma intencional. Você lê a palavra e coloca a palavra em sua mente. E deixa ela na sua mente tempo suficiente para que ela produza o que ela precisa produzir. Ela precisa produzir uma imagem dentro de você, uma mentalidade. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Por isso se chama meditação. Porque exige que você gaste tempo, passe tempo, tenha foco, que você repita, que você fale em voz alta, irmãos. Eu desafio você a fazer isso. Passe um tempo da sua devocional lendo a palavra em voz alta para você mesmo ouvir. Confesse a palavra de Deus. Fale da palavra e deixe ela tempo suficiente dentro de você. A meditação é um outro exercício espiritual. Alguém pode dizer aleluia? Perceba que eu não falei ler a Bíblia, porque religiosos leem a Bíblia. E você pode ler a Bíblia de forma religiosa. Você só lê para cumprir tabela. É como se você botasse lá toda a listinha de crente e aí você ticasse. Estou bem com Deus, que eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não, não, não. Não é intencional. Você não está intentando chegar em algum lugar. Não é simplesmente ler a Bíblia, meditar na palavra. É deixar aquela palavra tempo suficiente aqui dentro de você para criar uma imagem, para trabalhar na sua vida. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Um outro exercício espiritual, o jejum. O jejum é um exercício espiritual. Sim ou não? O outro exercício espiritual, ofertar, é um exercício espiritual. Amém? A comunhão dos santos é um outro exercício espiritual. Você vem para a igreja para ter comunhão com os irmãos. Todos estarem na comunhão da fé. Todos com o mesmo propósito. Alguém pode dizer aleluia? Que são alguns exercícios espirituais. Dentre muitos que podíamos citar, mas esses. Agora,
Eu quero chegar em um outro lugar aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, na versão Almeida, Revista e Corrigida, e aqui é onde eu quero chegar. 1 Coríntios 9, verso 25, Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui tem um grande detalhe. Ele diz: aquele que luta, de tudo se abstém. Escute, aqui é algo que se espera de mim e de você. Escute, alguém aqui hoje está acompanhando essa palavra, diga aleluia. Graças a Deus. Então escute. A corrida é a da fé. Então, se é uma corrida, eu sou um atleta. Eu sou um quê? Eu sou um atleta. Eu preciso me preocupar com a minha alimentação. De forma mais específica, com a minha nutrição, o que eu ponho para dentro de mim. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Aí diz assim: alimente-se com a doutrina da fé. Não se alimente com as coisas velhas pagãs. Se alimente com a doutrina da fé. Ok. Depois diz assim: o exercício espiritual, ele é maravilhoso, porque ele responde à vida aqui e à vida futura. Pratique exercícios espirituais. Treine. Alguém pode dizer aleluia? Aí ele diz: mas não apenas isso. Aquele que luta se abstém das coisas. Então aqui está o que se espera de um atleta. Principalmente um atleta de alta performance. Espera de mim e de você algo chamado disciplina. Eu não sei se vocês sabem, mas no grego, a palavra disciplina também ajuda a formar a palavra discípulo. Ou seja, para você ser discípulo de alguém, ou para se de fato você é discípulo de alguém, você está sendo disciplinado pelaquela pessoa. Está fazendo sentido para você ou não? Ok, agora vamos lá. Eu posso continuar? Ok. No mundo do atletismo, no mundo dos esportes, sempre a disciplina vencerá o talento. Sempre. Não é o atleta vencedor ou campeão o mais inteligente, o mais culto, o mais carismático, ou, às vezes, o mais talentoso, o de maior potencial. Normalmente, aqueles que vencem são aqueles que se superam através do treinamento. A disciplina sempre vencerá o talento. Você pega uma pessoa talentosa que ela não treina, ela não vai render igual o cara que não é tão talentoso, mas treina. Porque o treinamento requer dele a repetição. O quê? E quanto mais você repete uma coisa, melhor você se torna naquilo que você faz. É chato repetir? Muito. Mas atletas de alta performance fazem isso. Repetem aquilo inúmeras vezes. Alguém está ouvindo ou não? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Agora vamos lá. Diga comigo, disciplina. Diga comigo, disciplina. A Bíblia fala sobre disciplina? Uhum. Fala sim ou não? Então escute. Guarde isso para sempre, isso é bíblico, baseado no texto que acabou de ler. A disciplina não tem só a ver com aquilo que você faz por causa dela. Então, por disciplina, eu oro. Por disciplina, eu medito na palavra. Por disciplina, eu oferto. Por disciplina, eu jejuo. Por disciplina, eu venho à igreja e tenho comunhão com os meus irmãos. Por disciplina, outro exercício espiritual, o serviço na igreja. É um outro exercício espiritual, o serviço. Alguém está entendendo isso ou não?
Mas a disciplina fala muito mais, ou também, sobre aquilo que você deixa de fazer por causa daquilo. Pegue a palavra e você verá Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, disciplina, porque vai ser discípulo dele, vir após ele é ser discípulo, concorda comigo, sim ou não? Ele, se alguém quiser, diga comigo, eu tenho que querer. Quero ouvir vocês. Diga comigo, eu tenho que querer. Porque Jesus vai lhe obrigar? Jesus vai lhe obrigar? Se alguém quiser vir após mim, você terá que se abster. Negue-se a si mesmo. Sim ou não? Você vai ter que abrir mão o quê? Vamos lá. Você liga para um atleta de alta performance e ele diz para ele assim: você teria coragem de hoje abrir mão do seu dia de treinamento para ir para a balada comigo? O que ele diria para você? O que ele diria para você? Não. Agora eu pergunto, o que seria menos duro para o corpo dele? Ir para a balada ou ir para o treinamento? E por que ele prefere aquilo que é mais duro, mais difícil e não mais fácil? Disciplina. A disciplina faz com que ele abra mão daquilo que seria mais fácil por aquilo que é mais difícil, mais duro. Então a disciplina não tem só a ver com aquilo que você faz, é com as coisas que você vai deixar o quê? Fazer. Por disciplina. Por o quê? Pela disciplina. Aquilo que você vai o quê? Se abster. Nós, como crentes, vamos nos abster das paixões desta vida. Vamos abrir mão das paixões da nossa carne, dos desejos da nossa carne. Posso ouvir um glória a Deus? Eu achei essa parte ficou difícil. Como crentes, nós vamos nos abster, abrir mão das coisas deste mundo. Meu irmão, o que é mais fácil? Ir para o barzinho beber ou estar dentro da sua casa orando, jejuando, como diz o povo antigo, pagando preço? O que é mais fácil para a sua carne? O que é mais fácil? Está no barzinho bebendo. Do que você está jejuando, lendo a palavra, se consagrando a Deus, sua carne está morrendo ali, sim ou não? Mas aí você abre mão de uma paixão, de uma vontade, de um desejo, para fazer aquilo que tem peso para agora e para depois. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Você não chegará ao fim da corrida se você não puser na sua vida algo chamado disciplina. Na verdade, eu diria mais, você não vai chegar ao final de nada na sua vida se você não tiver disciplina. Você vai ser a pessoa que vai olhar a sua vida e sua vida é um monte de coisas incompletas, inacabadas. Você não completa nada que você começa. Porque ele falta o quê? Som. Porque ele falta o quê? Disciplina. Diga comigo, a disciplina não tem só a ver com aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu deixo de fazer. Com aquilo que eu deixo o quê? Com aquilo que eu deixo de fazer. Aí agora você entende, vamos lá. Ah, pastor, eu gosto tanto das minhas... Vou dar um exemplo, meu irmão, por favor. Eu gosto tanto das minhas novelinhas. Tá bom, mas o que é que ensina essas novelinhas? Ah, pastor, agora está passando uma novela que o cara é casado, só que o grande amor da vida dele surgiu. Só que aí ele agora se encontrou com ela. E eu estou torcendo para ele largar a esposa para ficar com o grande amor da vida dele, pastor. Oh, que lindo você crente torcendo para um negócio desse. É igual quando criaram aquela série, La Casa de Papel. Você torcia pelos ladrões. Grande valor você está trazendo para a sua vida. Você para pensar nessas coisas, não? Quando você acompanha as coisas, não? Aí, vou dar um exemplo, novamente. Ah, pastor,
Por exemplo, eu gosto tanto da novelinha. A novelinha está me ensinando, pastor, a me divorciar. A novelinha está me ensinando, pastor, a eu abrir mão do meu casamento por essas coisas e tudo mais. Ok, mas, pastor, é a novelinha. Aí Jesus diz assim: se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, porque é melhor que você entre cego ou sem a mão, do que todo o seu corpo ser lançado aonde? O que Jesus está dizendo? É para você se mutilar, é? Jesus está dizendo que você precisa abrir mão o quê? Das coisas. Vai ter que o quê? Abrir mão. Vai ter que o quê, igreja? Por que quando começa a falar essas coisas, não é que é para receber para a direita, para a esquerda, na minha frente e para por todo lado. Meu irmão, para a igreja para receber. Meu irmão, mas se você quer ser um atleta de alta performance, não é só o que você faz. É aquilo que você está disposto a abrir. Está disposto a o quê? Abrir mão. Você está disposto a abrir mão de quê por Cristo? Vou perguntar de novo. Você está disposto a abrir mão de quê? Ou do quê? Ou às vezes de quem? Por amor a Cristo. Porque às vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa, você vai ter que abrir mão de uma pessoa. Ou de pessoas. Às vezes você está se cercando de pessoas que não estão te conduzindo a Cristo, estão te levando para longe dele. Alguém está ouvindo isso ou não? O que você abriria a mão? Vamos à imagem do atleta. Meu irmão, eu não conheço um atleta de alta performance que é cercado de baladeiros. Outro dia eu estava ouvindo um cara que ele disse assim, mas como é esse negócio? Vocês ficam treinando, ele fez assim. Para a vida que eu levo hoje, o prazer que você tem de estar na balada é o mesmo prazer que eu tenho quando eu estou no meu treinamento. Já não é mais para mim um peso. Eu já amo aquilo que eu faço. Faz sentido para você ou não? No dia que você começar a amar a oração, a amar meditar na palavra, amar jejuar, já não será um peso para você, será o seu maior prazer. Aí é quando se cumpre o texto que você gostaria que se cumprisse na sua vida hoje, mas ainda não se cumpriu. Que texto, pastor? Deleita-te no Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Ele não vai cumprir o desejo do seu coração até que Ele seja o prazer da sua vida. É por isso que tem pessoas que Deus não nega nada. Nega nada. Nada. Pode ter certeza que tem pessoas que Deus não nega nada. Tudo que Ele pede, Ele recebe. Por quê? Porque Ele transformou Deus no grande prazer da vida dele. O deleite, a alegria da vida dele é Deus. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Diga assim comigo, disciplina. Ok. Só antes de ir para o próximo ponto. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok. Antes de eu conduzir para o próximo ponto. O inverso da disciplina na sua vida são os prazeres. São o quê? Os prazeres. Qual é o trabalho que lhe dá a cumprir seus prazeres? Nenhum. E a Bíblia diz que é isso que existe no mundo. Os prazeres da carne. Os prazeres ou desejo dos olhos. A soberba ou concupiscência da vida. É o que existe o quê? Nesse... Irmão, seja sincero. Dá trabalho ficar doente? Dá trabalho ficar doente? Dá trabalho? Eu assisti um filme que o cara queria ficar doente, que o cara estava perto dele assim, o cara deu um espirro, ele fez assim, ó. Deu uma fungada no espirro do cara. Qual o trabalho que dá você ficar doente? Agora, se manter saudável dá trabalho? Qual o trabalho que dá o seu terreno ficar com um matagal desse tamanho? Qual o trabalho que dá? Agora, seu terreno ficar capinado, dá trabalho? Você quer fracassar na vida, irmão? Você não vai fazer nada. A vida por si só vai lhe fazer um fracasso.
Só não fazer nada. Você quer ser um crente fracassado? Não faça nada, não ore, não viva essa vidinha que você vem vivendo há muito tempo. No lugar da disciplina, você está abraçando os prazeres. Porque o prazer, escute bem, o prazer não exige de você esforço. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim? Não é assim? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só se vive uma vez, 007, né? Com 007 não se morre duas vezes. Vamos lá. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Próximo ponto. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. Nova tradução na linguagem de hoje. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. Vocês só me acompanham, diga amém. A Bíblia diz: seja teórico nessas coisas. É o que a Bíblia diz? Seja teórico nessas coisas. Seja teórico. Não, a Bíblia diz: pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto o quê? Ok. O seu progresso seja visto por quem? Por todos. Então vamos lá. Quando o atleta está se nutrindo, não tem holofotes em cima dele. Sim ou não? Não tem mídia em cima dele. Não tem câmeras em cima dele. Não tem reportagens em cima dele. O que ele faz no dia a dia de dizer, eu não como isso, para eu poder me nutrir disso, porque isso aqui me mata, isso aqui me dá vida. Eu abro mão disso aqui, que está destruindo o meu organismo, para abraçar isso aqui, que vai me manter forte, não só para treinar, mas para chegar no final. Não tem holofote. Faz sentido para você ou não? E outra coisa, no bom sentido, não tem ninguém em cima dele dizendo, não coma isso, não coma aquilo. Ele tem que fazer isso por quê? Disciplina. Por conta própria. Aí o cara sai para treinar. Também no bom sentido, não tem holofotes. Você não paga. Eu nunca paguei o ingresso para ir ver o Bahia treinar. Nunca. Nunca paguei. Nem vou pagar. É treinamento. Eu pago igual a todo mundo para ver o quê? O espetáculo. Depois que eles treinaram. É a exibição do que eles treinaram. Sim ou não? Sim ou não? É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Aqui está dizendo, você vai fazer a sua nutrição no secreto, vai fazer o seu treinamento no secreto, mas chega uma hora que o seu progresso não é secreto, ele é público. O seu progresso é público. Todos poderão ver o seu crescimento. Não foi à toa, não foi sozinho, não foi sorte. Você não nasceu mais bonito, mais inteligente. Pare com isso. O que difere as pessoas, os vencedores dos fracassados, é a disciplina. É o que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. E não é só o que você faz, é aquilo que você deixa o quê? Fazer. Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Mas a Bíblia diz que o progresso, ele precisa existir, e o progresso, ele é visto o quê? Por todos. Sim ou não? Diga comigo, eu preciso ter progresso. Ok. Eu preciso ter progresso. E a Bíblia diz o progresso, ele é visível, ele é público, todos veem, é visto por todos. Você treina no secreto, você no secreto faz aquilo que ninguém está vendo e faz por disciplina, mas o resultado daquilo que você faz no secreto será visto por todos. A unção é visível. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Vamos para mais um texto. Vocês estão me acompanhando? Diga amém.
Tinha comigo, progresso. Ok. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, na NVT, nova versão transformadora. 1 Timóteo 1, 19. A Bíblia diz assim: apegue-se à fé. Eu devo me apegar ao quê? Novamente à fé. E mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência. E como resultado, a fé que tinham naufragou. Em grego, nau age. Você sabe que nau é o mesmo que navio? Né? Solta o cabo da nau. Já viram o pastor que entra no meio do púlpito lá, né? E os irmãos estão cantando, solta o cabo da nau. Tomam. Ele, irmãos, eu ia pregar sobre outra mensagem, mas vendo esses irmãos louvando assim, com essa alegria sobre Danau, eu vou pregar sobre Danau. Danau era um homem de Deus. E começou a pregar sobre o personagem chamado Danau. Onde que ele tirou esse Danau, ninguém sabe. Foi da música. Solta o cabo, Danau. Todo mundo dizia Danau, solta o cabo, e Danau segurando o cabo. Então, o irmão Danau que estiver hoje aqui, só segura o cabo, Danau. Ah, meu irmão, esse é os irmãos pregando a briba. Pregando a bribra. Ok, solta o cabo, Danau. Vamos lá. Então, nau, navio. Nauageu é o navio que afunda. E o navio não afunda jamais pela água que está do lado de fora. O navio naufraga, afunda pela água que está o quê? Escute. Perceba um texto. Se ele naufragou na fé, é porque antes ele possuía o quê? Porque muitos de nós aqui fazemos o seguinte: ah, não, fulano se desviou porque nunca foi crente. Como eu já disse para vocês, menos verdade. Irmãos, a Bíblia diz, eles naufragaram na fé. Eles tinham antes o quê? Ok, um navio que naufragou, ele chegou no destino dele? Ele ficou pelo meio do caminho, sim ou não? Ele está dando exemplo aqui, lembrando o Titanic. Quem chegou no destino? Agora escute. Quando você pensa que a palavra de Deus está nos clareando as coisas, então ela está me dizendo que eu posso entrar nesta corrida, nesta competição, e se eu não tiver cuidado, eu posso naufragar no meio do trajeto. Naufragar exatamente naquilo que eu digo ser o mais importante, que é a fé. Irmãos, eu quero que vocês olhem agora para mim. E eu quero falar isso com vocês de forma muito séria. Estamos vivendo os tempos finais. Estamos vivendo o tempo do fim. Só um tolo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel é o relógio de Deus. Tudo que Jesus falava, ele dizia, olhem para a figueira. Quem estuda o Novo Testamento sabe que a figueira é um símbolo de Israel. Por isso Jesus procurou na figueira fruto, era uma Israel religiosa, só tinha folhas. Israel é o relógio de Deus. Enquanto você está vendo o ouro olímpico e torcendo pelo pessoal para subir no pódio, Israel está sofrendo o maior ataque dos últimos anos. Uma coalizão do norte se montou contra Israel. Israel está sendo atacado por mísseis. Um míssel caiu em um campo de futebol e crianças morreram. Mas por que isso não está sendo divulgado em larga escala? Porque não é o assunto do
momento. Foi igual, meu irmão. O Covid durou até o momento que ele deixou de ser notícia. Você acha que o vírus sumiu no mundo, velho? É querer ser abestalhado, né? Porque não interessa mais, meu irmão. Continua morrendo gente. Mas não é mais interessante falar sobre isso. Já tem outras notícias, mas uma notícia se sobrepõe à outra. Meu irmão, se Israel está em guerra, significa que estamos vivendo o tempo do fim. Porque a Bíblia diz que o anticristo virá como pacificador. A minha pergunta é, escute, eu não estou perguntando se você é batista, se você é gospel, se você é evangélico. Eu estou perguntando se você vai chegar ao final da corrida. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente começa a corrida, mas nem todos terminam. E o que vai fazer você terminar a corrida, escute, não é o seu culto de domingo que você vem. Não ache que este culto é suficiente para você chegar no final da corrida, porque não é. Às vezes a gente vem aqui tomar nosso soquinho na boca do estômago. Para a gente acordar. Porque às vezes a gente está esquecendo que nós estamos numa competição, numa corrida, como o apóstolo diz, eu sou como um lutador de boxe. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Você está esquecendo. Escute, se você não cuidar, e eu também, estou me incluindo, se nós não nos cuidarmos, ou não cuidarmos da nossa disciplina, do nosso exercício espiritual, nós não vamos chegar no fim da corrida. Título não me leva ao final da corrida. Podem me ungir pastor, bispo, arcebispo, apóstolo, vice-apóstolo, arcanjo, vice-anjo, o que você quiser. Meus títulos não me levam ao final da corrida, não. Estão ouvindo ou não? Quem foi o último campeão da Libertadores da América? Foi quem? Eu quero ouvir vocês. Pode falar, irmão. O pastor está perguntando, não é pecado não, que vai dizer, não, pode falar de futebol na igreja, não. Quem foi o último campeão da Libertadores da América? Fluminense. E o Fluminense está lutando esse ano aonde? Ou seja, o título da Libertadores é suficiente para manter eles na ponta? Você vai viver de título passado? Você vai viver de título passado? Do que você já vivenciou? Há um dia Deus me usou. Há um dia eu orei em línguas. Meu irmão, a sua vida cristã é agora. Sua vida cristã é agora. Sua vida cristã é hoje. Meu irmão, o que você já vivenciou foi bom, mas é o que você vai viver nos próximos anos. E principalmente eu lhe digo, se você não tiver uma fé firme, você não vai suportar o que ainda vai vir a este mundo. Irmãos, escute, chegará o dia em que os homens vão aprovar a pedofilia e você não poderá fazer nada com relação a isso. E uma das coisas é porque você votou em pessoas assim. Você botou espinheiro sobre as suas costas e a Bíblia diz, vocês elegeram o espinheiro para ser rei de vocês. Está na Bíblia. Mas escute, vocês não poderão fazer nada. Chegará o dia, escute bem, que as pessoas se tornarão, escute bem, se tornarão livres para praticar todo tipo de sordidez ao ar livre, porque isso se chamará de total liberdade. E você não poderá fazer nada. Agora, se você não pode responder pelo mundo, você pode responder pela sua própria vida. Porque a Bíblia diz que o sujo se sujem mais, mas que os santos se santifiquem.
Você não pode responder pelo mundo, mas pode responder pela sua vida. Se você vai se firmar mais ainda em Cristo, ou vai ceder às pressões deste mundo. Porque, meu irmão, o pecado não vai diminuir. O pecado só vai crescer. Por quê? Porque a Bíblia diz, se aproxima o homem chamado de iniquidade. O iníquo. Se um homem se chama pecado, o que é que você acha que ele vai mais promover no mundo? O que você mais acha que o anticristo vai promover no mundo? Ele vai dizer, não, vamos lutar pela família tradicional, é isso que o anticristo vai fazer? É? Eu quero ouvir vocês. É isso que ele vai dizer? Vamos lutar pela família. Não vamos aprovar aborto. Você acha que o anticristo vai fazer isso? É? O que você acha que o anticristo vai fazer? Não vamos aprovar casamento entre homens e animais, não. Bestialismo. Você acha que ele... Irmão, a Bíblia diz, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa séria. Sua vida cristã é uma corrida. Então não importa se agora você está bem. Você tem que se manter bem, porque você precisa ainda chegar ao final dela. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, eu preciso chegar ao final da corrida. Quando é o final da corrida? Bem, há 2 momentos finais da corrida. Pode ser quando você partir, e nenhum de nós sabemos o dia que vamos partir. Esse poder você não tem. Você pode querer viver 80, 100, 120, não importa. Você não sabe, nem eu, o dia que vamos partir. Nós não temos esse poder. Não foi nos dado isso. Então, para quem morre, Cristo já veio. Para quem morre, Cristo já veio. Porque o destino dele já foi finalizado. Agora, se estivermos vivos, a Bíblia diz, num abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados aos céus e seremos levados por ele por entre as nuvens. Alguém pode dizer aleluia? Alguém vai dizer glória a Deus? Mas não vai subir os gospels. Não vai. Não vai subir os gospels. Quem vai subir? Diga comigo, os vencedores. O vencedor é quem chegou primeiro? É quem o quê? Quem chegou, quem permaneceu. Quem permaneceu. Realizou coisas por amor a Deus e se absteve de coisas também por amor a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Ok, vamos lá. Então, para a gente fechar aqui, eu vou ler o último texto. Vocês estão me acompanhando, diga amém. Deus falou com você essa manhã? Vamos lá então. Então, se de um lado nós temos o progresso, e ele é visto por todos, a Bíblia diz, estes homens naufragaram na fé. O contrário de progresso é retrocesso. Diga comigo, retrocesso. Então, irmão, por favor, escute, deixa eu te dizer uma coisa. Isso eu aprendi com minha querida mãe. Ouçam bem. Ninguém fica estacionado no mesmo lugar. Quando você estaciona, a tendência é o declínio. Ah, não, pastor, eu sinto que a minha vida não vai para frente, mas graças a Deus também não vai para trás. Alguém já viu ou não? Tá igual o camarada que disse, nós é feio? É. Nós está endividado? Tá. Nós está quebrado? Tá. Mas pelo menos nós temos um bico para dentro. Tem gente vivendo assim. Achando alguma coisa boa para se apegar. Porque o resto está tudo errado. A vida está toda errada. Mas se apega a alguma coisa para dizer, não, mas pelo menos eu ainda ouço o louvor da Cassiane em casa. Cachoeira de poder, desce fogo, desce fogo. A vida do cara está toda errada. Essa semana eu estava conversando com a pastora e tinha um camarada xingando horrores. Xingando, dando tudo quanto é nome. Agora, a música tocando no fundo. A tua vida me leva sobre as águas,
onde meus pés. E aí eu disse assim, meu Deus, o cara bota um louvor de adoração no fundo para xingar lá na frente. É um mundo maluco que a gente está vivendo. Um mundo louco. Irmãos, por favor, nós precisamos escolher. Ou seremos os do retrocesso, ou seremos o do progresso. E progredir é para frente e para cima. Nossa vida não pode permanecer igual. Esta é a palavra hoje. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, a minha vida precisa avançar. Alguém pode dizer aleluia? Último texto. Filipenses 3, verso 12 a 15. Nova tradução na linguagem de hoje. Vai lá, esse é o último texto. Aqui a gente ora junto. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 15. Gente, é algo que eu tenho no meu coração. Vai ser muito mais difícil para os crentes que ficaram do que para os ímpios que nunca entraram na igreja. Pode ter certeza disso. Porque, meu irmão, vai passar um filme na cabeça da pessoa, ela dizendo assim, meu Deus, eu ouvi tantas mensagens, li tantas verdades, e eu não pus nenhuma delas em prática. Agora Jesus veio e eu fiquei. Alguém está ouvindo, sim ou não? Vamos lá. Filipenses 3, 12 a 15. Olha que texto, irmão, olha que texto. Eu vou ler até aqui. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Você está lendo? Bota na nova tradução na linguagem de hoje, por favor. Bota aí na nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. Próximo versículo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço. Quantas coisas? E esqueço aquilo que fica para trás e retrocesso. Eu regrido. Não, eu digo, o que está escrito? Avanço para o que está na minha o quê? Na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, a Bíblia é perfeita. Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo está dizendo, eu sou atleta nesta corrida. Eu não acho que eu já cheguei lá, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço daquilo que ficou para trás e eu avanço. Diga comigo, avanço. Ok? A palavra avanço aqui no original em grego era utilizada pelos atletas quando eles se esticavam para atravessar a linha de chegada. Era o último esforço que o atleta fazia para chegar na frente. A Bíblia diz, eu avanço. Preste bem atenção. Quantas coisas de fato você precisa fazer? Não são muitas. Ele diz, uma única coisa eu faço. Eu abro mão daquilo que ficou para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Meu alvo não está nas minhas costas. O alvo está diante o quê? De mim. Diga comigo, diante de mim. E aí a Bíblia está dizendo que eu devo avançar. Eu devo o quê? Avançar. Não regredir. Eu continuo avançando. Eu continuo avançando. Eu tenho que estar cada dia mais perto da linha de... Está fazendo sentido para você ou não? Ok. Para a gente fechar. Continue o texto, por favor. Todos nós que somos espiritualmente maduros, somos o quê? Devemos ter esta mesma
ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Então a Bíblia diz que nós devemos ser espiritualmente o quê? Eu quero ouvir vocês. Maduros. E aqui eu fecho. Nós precisamos ser o quê? Maduros. O quê? Maduros. Perceba que a Bíblia diz que nós devemos ter essa forma de pensar. Diga-me assim, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade é uma mentalidade. É uma certa forma de pensar. Ok, 3 coisas aqui basicamente. 3 atitudes imaturas que não devem existir na sua vida como um atleta. Primeiro, criança reclama, adulto resolve. Criança o quê? Adulto o quê? Adulto resolve. Criança reclama, adulto resolve. Segundo, criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz o quê? Adulto faz o que tem que ser feito. Se você só faz o que você gosta, você é uma criança. Se você faz o que você gosta, adulto faz o que precisa ser o quê? Ser feito. Faz o que você gosta. Faz o que precisa ser feito. Terceiro, criança adia o preço para antecipar a recompensa. Toda criança faz isso. Você pergunta para uma criança: você quer brincar agora e estudar depois? Ou você quer estudar agora para ficar livre, para depois ir brincar? Sabe que ela vai fazer o quê? Sabe qual é o problema? Que você ficou grande e continua fazendo isso. Você não consegue adiar a recompensa. Não consegue. Você quer a recompensa agora. Esse é um mal da nossa geração. Queremos a recompensa agora. Tudo você quer de imediato. Meu irmão, você nem começou nem a vida ainda, em alguns aspectos ainda. Mas já quer o quê? Já quer o quê? É a geração do fast food, do micro-ondas. Tudo tem que ser imediato. Eu quero agora. Não. Para você ter algo, você precisa primeiro pagar o quê? O seu preço. A recompensa é no final, não é no início. Foi o filho pródigo. Eu quero a minha herança quando? Não tem crente aqui assim, que quer tudo agora. Ah, Jesus, estou te dando um ultimato. Jesus, ou o Senhor faz, ou eu vou para o mundo, viu, Jesus? Eu vou de volta atrás do chiclete. Se o Senhor não fizer, ano que vem eu estou lá, de novo na corda do Bel. Jesus disse, isso é uma ameaça. Que tem crente assim? Se Jesus não fizer, eu me desvio. Se Jesus não fizer, eu vou me embora. O apóstolo disse, vocês ainda nem resistiram a ponto da carne de vocês sangrar. Eu carrego no meu corpo as estigmatas, as cicatrizes de Cristo. Você também chegar a sangrar por ele. Irmão, como é que você quer coisa se você não quer pagar preço? Primeiro vem o preço, depois vem o quê? A recompensa. Só criança é que quer adiar o preço para que a recompensa seja o quê? Imediata. Me dá um smartphone. Isso aqui é uma das coisas que está destruindo sua cabeça. Eu uso, viu, irmão? Não estou dizendo nada que eu não uso, não. Ah, eu fui na igreja lá que o pastor mandou jogar smartphone. Eu estou frequentando a igreja dos sem smartphone. Virou gospel, já criou uma nova religião você. A igreja dos sem smartphone. Não.
O que eu estou dizendo é que isso aqui está destruindo sua cabeça, por quê? Porque isso aqui libera dopamina de forma imediata. O prazer que isso libera dentro da sua cabeça é imediato. E é o que acontece com você se vicia em que tudo seja rápido. Só para pensar quantos cliques você dá aqui, quantas fotos você vê, quantas imagens, e você fica preso aqui. Significa que você não sabe mais lidar com espera, com frustração, com demora, porque você quer tudo muito rápido, porque o prazer que isso aqui ele lhe ensinou a ter é rápido. E você está dando isso à sua criança, como é que ela vai ser o adulto que vai esperar passar por fase para ter as coisas? Ela vai querer o iPhone 15 agora. Ela vai querer o iPhone 20 para ontem. O iPhone 35, você que não dê não, para ver se eu não lhe mato. Não é o que está acontecendo com essa geração? Porque eu quero tudo. E não é só agora, eu quero o top agora. Eu não quero começar pequeno e ir crescendo. Eu quero top agora. Dopamina, é o quê? Dopamina. Dopamina é o neurohormônio do prazer. Vocês me acompanham ou não? Pastor, começa a viajar. Pastor vai, opa, esse pastor, ele vai direitinho, vai na palavra, mas chega uma hora que ele se empolga, ele dá uma derrapada, ele está falando uma coisa que tem nada a ver com Deus, nada a ver com Bíblia, está falando de dopamina. Escute, irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu e você somos em Cristo atletas, somos o quê? A nossa corrida é grega ou é a corrida da fé? Agora pense num corredor grego. Ok? Corredor grego. Paulo diz, ele tem que se abster de tudo para alcançar o prêmio. Ele primeiro paga o preço, ele primeiro passa por um treinamento duro para chegar lá. Sim ou não? Agora imagine se alguém diz assim, olha, eu sou da nova geração do arco-íris. O importante não é vencer, o importante é competir. Na próxima Olimpíada nós vamos fazer o seguinte, todo mundo vai dar a mão e vai atravessar a linha de chegar assim, porque ninguém pode perder, porque as pessoas, se perder, vai vir o coração da pessoa, todo mundo tem que ganhar. Pode ter certeza que as próximas Olimpíadas vão ser assim, o povo vai dar tudo à mão e vai fazer, alguém perdeu? Não, todo mundo venceu. É a geração. Ninguém pode perder. Porque frustra as pessoas. Ninguém pode ser frustrado nessa geração. Ninguém pode apanhar nessa geração. Ninguém pode ter nada nessa geração. É a geração do mimimi. É a geração do dodói. Eu vi com medo desses crentes, como é que vão enfrentar as tribulações deste mundo. E as provas deste mundo. Você está entendendo isso ou não? Mas vamos lá. Você acha que eu estou viajando na maionese? Você tem um atleta aqui, ele tem que treinar duro, tem que pagar o preço para chegar lá no resultado, sim ou não? Aí eu vou e dou a ele o prêmio. Eu dou a ele o quê? Ele não fez nada. Eu só dei a ele o prêmio. Eu o premiei se ele fazer o quê? Na mesma hora vai vir dopamina nele. O prazer dele receber o prêmio. Sim ou não? O que você acha que vai acontecer? Quando o treinador dele disse assim, olha, amanhã, 6 horas da manhã, lá na academia para ir treinar. Que eu vou nada. Você não sabe de nada. Eu ganhei o prêmio sem treinar. Na verdade, eu ganhei o prêmio sem competir. Eu vou me viciar em quê? Eu vou me viciar em quê? A ter resultado sem o quê? Sem o quê? Agora, eu mudo a minha dieta. Eu como aquilo que me nutre, que é a palavra. Eu faço as minhas disciplinas espirituais e eu alcanço o resultado. Quando eu percebo, eu vejo a minha vida cristã crescendo. E chega um momento que Jesus olha para mim e diz assim, filho, eu sou satisfeito com você. Você é meu filho que me dá prazer, porque você faz a minha vontade. Me dá o quê? Alegria. O que você acha que vai acontecer? Eu vou voltar para aqui e eu continuo fazendo? Porque o meu prazer é resultado de uma recompensa depois do preço. Quando eu recebo a recompensa antes do preço, eu não vou pagar preço mais nenhum nessa vida. Alguém está ouvindo isso ou não? Foi o exemplo que eu dei agora do smartphone. Você tem tudo aqui, ó, sem esforço nenhum. Diga comigo.
Adultos, diga comigo, adultos adiam a recompensa para pagar primeiro o preço. Posso ouvir glória a Deus? Para tudo que você quiser na vida, você terá que pagar primeiro o quê? Preço. Qual é o preço de você ser um atleta de alta performance? A Bíblia diz: você terá que exercitar a sua vida espiritual, se alimentar da fé e fazer os exercícios que a Bíblia lhe instrui para a glória de Deus. Amém? Diga assim comigo: a salvação é de graça, mas Jesus disse que ela é para aqueles que perseverarem até o fim. Então, você não está se esforçando para ser salvo, você está se esforçando para chegar até o fim, porque você já é salvo. Mas você precisa chegar o quê? Até o fim. Porque se você não chega até o fim, então no meio do caminho você o quê? A água entrou no seu barco. Quando você entender essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.